Esse é o momento da leitura bíblica da Palavra de Deus e eu convoco o povo de Deus para nós lermos um texto da Bíblia que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 3, que vai dizer: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Eloíde e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Até o verso de número 7, nós temos lido a poderosa palavra de Deus, e com isso eu quero trazer um tema para a reflexão desta manhã. Eu quero falar sobre reacendendo a chama do nosso ministério. Como pode uma pessoa com um coração em chamas para com as coisas de Deus permitir que essa chama se apague? Como isso é possível? Às vezes pensamos que para uma chama se apagar no coração de um homem, ele tem de se tornar liberal no pensamento, duvidoso na palavra de Deus, ou cometer algum pecado grave. Mas isso pode não ser necessariamente preciso, muitas das vezes. Às vezes, as coisas mudam e essa chama enorme que agita o coração de um homem para pregar o evangelho desaparece, some por completo. Vamos ver aqui as lições, reacendendo a chama do nosso ministério. Número 1. Paulo escreve a Timóteo para encorajá-lo em seu ministério. Nesse caso, Paulo encoraja de 4 maneiras. Vamos ver. A primeira chama é a coragem, o encorajamento. E vamos ver as 4 maneiras que Paulo encoraja aqui. Ele lembra a Timóteo que ele o ama. Ele falou isso para Timóteo, que ele o amava. Ele afirma sua confiança em Timóteo. De alguma forma ele confiava. Ele lembra Timóteo de sua herança familiar. Nesse caso, a mãe, a avó, a fé não fingida que elas tinham. Então também ele lembra Timóteo da chamada sobre a sua vida e os dons que Deus lhe deu. Ele chamou essas quatro prerrogativas que estavam na vida de Timóteo. Então, aqui ele apresenta, encorajando para que ele pudesse verdadeiramente realizar propósitos maravilhosos. Eu poderia dizer propósitos específicos, que era em realizar o trabalho do nosso Deus. Em segundo lugar, reacendendo a chama do nosso ministério. A evidência de que a chama começou a apagar na vida de um pastor, na vida de um obreiro, de um chamado de Deus. Aí as evidências vão aparecer. A número 1, ele perde a emoção de estudar a palavra de Deus. Ele não tem amor pelo estudo bíblico. Não tem amor, não tem coragem, não tem dedicação na palavra. Quando você vê um obreiro chamado por Deus, é presbítero, diácono, auxiliar, é até mesmo evangelista e pastor, que ele perde a emoção de estudar a palavra de Deus, ele fez o quê? A chama do avivamento se apagou no coração dele. Porque uma das características do avivamento na vida de um obreiro, na vida de um homem de Deus, é exatamente essa questão, o estudo bíblico. A pessoa tem aquele prazer,
A pessoa tem aquela alegria de estar meditando e buscando o entendimento das Escrituras no seu coração. Segunda coisa, ele recicla continuamente sermões antigos. Não é? Quando você vê a pessoa reciclando continuamente sermões antigos, ou seja, no momento da mensagem, da pregação, não busca algo novo, coisas novas para estar trazendo para o povo de Deus, um alimento novo, sempre está buscando coisas antigas, não é? Sermões antigos, repetindo isso continuamente, e isso significa que a chama do avivamento se apagou para aquela pessoa e ele não está conseguindo se renovar e trazer coisas novas para o povo de Deus. Outro detalhe que nós vamos ver nessa evidência de que a chama começou a apagar na vida de um chamado por Deus, na vida de um obreiro, ele perde a emoção de descobrir algo novo sobre Deus por si mesmo. Ele não quer nem saber de nada a respeito de algo novo, das coisas de Deus, não é? Ele completamente fica alheio, não quer saber de nada a respeito disso. Por quê? Porque ele perdeu a emoção de descobrir algo novo, ele não quer saber. Agora, quando as circunstâncias, e em quarto lugar, quando a gente vai ver essas evidências, quando as circunstâncias financeira, por exemplo, familiar, saúde, críticas, tornam-se intensas, ele perde o sentido da visão. Então, nós precisamos estar bastante atenção, né, com esses detalhes, porque circunstâncias vão acontecer na vida de qualquer pessoa, seja ela de que natureza for, pode ser financeira, familiar, saúde, críticas, tornam-se intensas. E aí, o que não pode acontecer é que o homem de Deus não pode perder o sentido da visão real da palavra, das Escrituras, da sua chama, da sua chamada. E isso nós precisamos estar atentos para podermos se policiarmos e buscarmos o entendimento das Escrituras em nossos corações. Nós estamos falando nesta manhã sobre reacendendo a chama do nosso ministério. Paulo, no primeiro lugar, fala sobre o encorajamento. Em segundo lugar, a evidência de que a chama começou a apagar na vida de um obreiro. E em terceiro lugar, vamos falar sobre 3 escolhas que um pastor tem de enfrentar quando a chama começa a apagar e desaparecer do seu ministério. Vamos ver a primeira: acalmar-se e refletir sobre o seu ministério. Primeira coisa que ele precisa fazer é se acalmar e refletir sobre o seu ministério. Número 2, ele precisa sair do ministério. E número 3, reacender a chama. Então nós estamos falando sobre 3 escolhas que um pastor tem de enfrentar quando a chama começa a apagar e desaparecer. A primeira coisa que ele precisa fazer é acalmar, né? A segunda coisa, sair do ministério. E número 3, reacender a chama. Buscar o poder de Deus em Cristo para que a bênção de Deus venha fluir na sua vida. E em quarto lugar, como devemos reacender a chama? Como devemos reacender a chama? Agora, enchendo-se do Espírito Santo, examinar a sua vida, se arrepender, porque quem perdeu a chama, de alguma forma, ele entristeceu o Espírito Santo. É por isso que a pessoa está tomando decisões alheias. É por isso que a pessoa está completamente equivocada em suas assertivas. Precisamos estar atento nesse detalhe. Então nós estamos falando em quarto lugar como reacender a chama. Então a gente vai se reacender a chama sendo cheio do poder do Espírito Santo e com isso examinar a sua vida e se arrepender dos pecados cometidos. Outro detalhe, reveja os tempos passados, quando a chama queimava mais brilhante, quando
a chama estava ali, né, como se fosse uma verdadeira fogueira, queimando brilhantemente e abençoando a sua vida e o seu ministério. Outro detalhe, nós precisamos reacender a chama, centrar a sua atenção em Deus. O seu concentramento tem que ser voltado para Deus, não viver uma vida oscilante nos pensamentos. Outro detalhe, rejeitar as mentiras de Satanás. Satanás, ele mente, Satanás, ele engana, é um engodo, ele coloca a mentira no coração dos homens, no coração das pessoas. E isso tem que ser rejeitado por aquele que serve a Deus. Não permita que Satanás coloque mentiras no seu coração, porque você vai viver heresias, você vai viver momentos desagradáveis, porque você está acreditando na mentira do capeta, na mentira de Satanás. E Deus, ele não quer que você coloque os seus pensamentos e que você coloque sua atenção para aquilo que o inimigo está colocando, está dizendo que você tem que fazer, porque aos seus olhos parece bonito, como Eva olhou para aquela fruta e viu que estava bonita aos seus olhos, mas não era da vontade de Deus, ao contrário, era proibido. Existem pessoas que estão tentando, tá entendendo? Adicionar detalhes no projeto do reino, mas Deus não concorda, não aceita. Deus não quer saber de mentiras malignas. Por isso você precisa reacender a chama do ministério, a chama pentecostal no seu ministério, para que você não vive o engano, o engodo. Outro detalhe que nós vamos ver é retirar-se e renovar sua comunhão íntima com Deus. Isso aqui fala da oração, isso fala de estar buscando a presença do Todo-Poderoso. Outro detalhe que nós vamos ver é voltar para o trabalho totalmente comprometido. Quando existe comprometimento em realizar, em tirar o mal da sua vida, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai reacender uma grande chama pentecostal na sua vida e a bênção de Deus irá fluir de uma maneira maravilhosa e poderosa, porque Ele é santo, especial e quer realizar e fazer a grande obra no seu coração. Eu quero concluir dizendo o seguinte: é uma chama em que sua vida hoje brilhante como era quando Deus o chamou, ou é mais brilhante hoje? Isso é uma pergunta que nós estamos aqui fazendo para você. Eu repito, é uma chama em sua vida hoje brilhante como era quando Deus o chamou, ou é mais brilhante? A chama está acendendo, a chama está acesa. Você é tão animado com a leitura da palavra de Deus como quando você foi chamado pela primeira vez? Você continua animado? Você é mais dependente dele hoje do que nunca? Agora, nossos corações ardem mais brilhantes quando nós podemos dizer a Deus: Pai, eu estou completamente entregue, totalmente dependente, totalmente confiante e totalmente focado em Ti. Você pode dizer essas palavras para o Senhor? Pois é, a chama não pode se apagar, porque ela precisa permanecer acesa no seu altar espiritual, e o Espírito Santo se preocupa com seu coração, com a sua vida. Por isso, me usou nesta manhã com esta humilde palavra para te abençoar. Me usou agora, neste momento, para poder abençoar a sua vida. Eu quero, neste momento, também orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja presença nós estamos nesta manhã para a glória de Deus. Papai amado, nós queremos de volta a bênção do Pentecoste, a bênção, Senhor, da chama brilhante. Queremos queimar brilhantemente, queremos o poder do Teu Espírito Santo em nossos corações. Não retiras de nós a Tua bênção e a Tua presença. As nossas falhas, os engodos, as mentiras malignas, Senhor, que estão alojadas e implantadas em nossas mentes, que elas caiam por terra e Sua bênção flua de uma maneira tremendamente gloriosa.
É isso que nós te pedimos agora, no poder e na autoridade do teu nome. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, porque nós queremos, ó Deus, ter a alegria e a emoção de poder estudar a tua mensagem maravilhosa, a tua palavra poderosa e gloriosa em nossos corações. Nós estamos aqui para o louvor do teu nome, Senhor, te pedindo a tua misericórdia, te pedindo, Senhor, o teu grande amor. Não queremos viver o engodo do engano, nós queremos viver a verdade cristalina, clara como um rio cristalino, meu Pai. É isso que nós queremos, a tua verdade, a tua palavra em nossos corações, para o louvor do seu santo nome. Ó Deus de poder e de glória, nós o amamos, nós o louvamos e nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém.